criação de uma nova ordem mundial. O tema, que antes era considerado como algo conspiratório, foi discutido neste final de semana na China durante uma cúpula realizada com líderes de 20 outros países, incluindo Rússia, Paquistão, Índia, Irã e Bielorrússia. Além das declarações de Putin e Xi Jinping que sugerem essa criação de uma nova ordem mundial que seria liderada pela China comunista, ao invés dos Estados Unidos, o encontro marcou também uma aproximação da Índia com a China e com a Rússia, justamente em um momento em que as suas relações com os Estados Unidos enfrentam dificuldades. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e no episódio de hoje nós vamos conferir detalhes deste encontro e o que ele pode significar para o balanço do poder mundial. Antes de eu trazer para vocês mais detalhes sobre isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui a sua curtida. Agora, nos últimos 2 dias, a China recebeu líderes de 20 países da Eurásia, como a Índia, a Rússia, o Paquistão, a Bielorrússia e o Irã, para o maior encontro já realizado da Organização da Cooperação de Xangai. Este é um grupo eurasiano de defesa, que tem sido visto como uma plataforma para o Partido Comunista Chinês projetar o seu poder e aumentar as suas alianças para se opor ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Este bloco foi fundado pela China em 2001, juntamente com Rússia e 4 ex-repúblicas soviéticas, entre elas Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Nos anos seguintes, Paquistão, Irã e Bielorrússia também se juntaram ao bloco. Agora, durante o encontro, uma das coisas que mais chamou a atenção foi justamente as declarações feitas por Putin e Xi Jinping que enfatizam a criação de um novo bloco de poder. Xi, por exemplo, enfatizou a ideia do multilateralismo e da reestruturação da organização política atual. Ele falou também sobre a criação de uma iniciativa de governança global. Xi Jinping não deu detalhes sobre essa nova iniciativa de governança global, mas os especialistas têm apontado que essa proposta seria como aquelas outras estruturas políticas criadas pela China para promover a sua liderança e desafiar as organizações internacionais lideradas pelo Ocidente. O líder chinês falou também sobre a criação de um banco de desenvolvimento para o Grupo de Cooperação de Xangai. Se este banco for realmente criado, ele pode auxiliar no desenvolvimento de um sistema de pagamento alternativo para evitar o uso do dólar americano e permitir assim que países como Irã e Rússia possam se esquivar das sanções ocidentais. Putin, por sua vez, afirmou que a Organização de Xangai reviveu um multilateralismo genuíno, onde as moedas nacionais estão sendo cada vez mais utilizadas para trocas comerciais entre os países. Um detalhe importante aqui é que a Rússia aumentou muito o uso de moedas locais para negociar com seus países parceiros depois que ela começou a receber as sanções ocidentais por conta da invasão à Ucrânia. Putin disse também que isso estabelece as bases políticas e socioeconômicas para a formação de um novo sistema de estabilidade e segurança na Eurásia. Voltando agora para as declarações do líder chinês, ele também destacou a criação de um futuro compartilhado entre as nações. E esse é um dos pontos que, na verdade, tem gerado especial preocupação. Isso porque a China é liderada por um regime totalitário. E muitas vezes, por conta de algumas abordagens capitalistas que o país adotou nos últimos anos, ele tenta se posicionar como um país democrático. No entanto, a China, sob o regime chinês, é um dos principais violadores de direitos humanos do mundo, o que inclui severas perseguições políticas e religiosas contra sua própria população. E um futuro compartilhado com a China seria um alinhamento com as ideias promovidas e propostas pelo regime chinês, algo que não se encaixa em um modelo democrático. E essas preocupações de um alinhamento com o regime chinês aumentou nos últimos tempos, porque países próximos da China, como por exemplo a Rússia e a Malásia, têm intensificado a perseguição religiosa dentro de seus países contra grupos religiosos que são perseguidos pelo Partido Comunista Chinês, como por exemplo é o caso de praticantes de Falun Gong, que foram perseguidos tanto pela Rússia quanto pela Malásia em momentos muito próximos a visitas de Xi Jinping. Voltando agora para o evento da Cooperação de Xangai, um outro ponto que chamou a atenção no encontro deste ano foi a presença do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, já que essa é a primeira vez em 7 anos que o líder indiano visita a China. Além disso, no ano passado, ele também não participou da cúpula da Organização de Xangai, justamente por conta dos atritos entre a Índia e a China. Em 2020, aconteceu uma briga entre soldados chineses e indianos, resultando assim em mortes dos dois lados.
Desde então, os dois países congelaram boa parte de suas relações bilaterais, como por exemplo os voos diretos entre as duas nações. Agora, durante a cúpula, o líder chinês e o líder indiano se reuniram e conversaram sobre a retomada dessas relações. E Xi Jinping teria até mesmo dito a Modi que a China queria reforçar a cooperação entre os dois países e deixar de lado as disputas fronteiriças que há décadas prejudicam as relações entre eles. Xi complementou também dizendo que os dois países deveriam ser parceiros ao invés de serem rivais. China e Índia já vinham, na verdade, retomando a sua cooperação nos últimos meses, mas isso se acelerou depois que os Estados Unidos impuseram 50% de tarifas sobre a Índia, sendo que 25% dessas tarifas seriam porque a Índia passou a comprar uma grande quantidade de petróleo russo depois que o Kremlin iniciou seu ataque à Ucrânia em 2021. Atualmente, a Índia é o segundo maior comprador de petróleo russo, responsável por cerca de um terço das exportações de petróleo bruto que a Rússia faz. E grande parte foi comprada com desconto por conta das sanções ocidentais. O governo americano e países europeus afirmam que essa grande quantidade de petróleo russo que está sendo comprada não somente pela Índia, mas também pela China, que é o principal comprador do petróleo russo, estaria ajudando a financiar o governo da Rússia e permitindo assim que a Rússia continuasse os ataques contra a Ucrânia. E falando ainda sobre Índia e Rússia, ontem os líderes dos dois países, Narendra Modi e Vladimir Putin, se reuniram também durante a cúpula da Organização de Xangai. Durante essa reunião, Modi disse que a relação da Índia com a Rússia era especial e privilegiada, enquanto Putin afirmou que o líder indiano era seu querido amigo e elogiou os laços entre as duas nações como calorosos e duradouros. Em dezembro, Putin também deve viajar à Índia para participar da cúpula anual Índia-Rússia. Agora, o ponto central aqui é que existem preocupações de que, na tentativa de aumentar a sua pressão sobre a Rússia para que eles encerrem a guerra, Trump poderia, na verdade, aproximar a Índia ainda mais de China e Rússia, o que ajudaria a consolidar os blocos liderados pela China, dos quais a Índia também faz parte, como, por exemplo, o próprio Grupo da Cooperação de Xangai e o BRICS, bloco do qual o Brasil também faz parte. Isso porque esses atritos entre China e Índia sempre foram considerados como uma brecha para esses blocos. Por exemplo, quando se falava sobre a criação de uma moeda conjunta entre países do BRICS, os líderes indianos chegaram a afirmar que de forma nenhuma eles teriam uma moeda conjunta com a China. Por isso, os analistas têm interpretado essa movimentação de Pequim como uma tentativa de se aproximar da Índia e assim utilizar o país para criar uma aliança que seja contrária ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Mas apesar dessa aproximação, a relação entre China e Índia é algo bem complexo, já que existem vários fatores delicados nessa equação, como por exemplo o fato de a China prestar apoio militar ao Paquistão, que é um grande rival da Índia. E existe também a preparação militar que a própria Índia tem feito nos últimos anos para um possível conflito direto com o regime chinês. Além disso, Donald Trump divulgou a informação de que a Índia se ofereceu para reduzir a zero as suas tarifas sobre produtos americanos. Este ato da Índia está sendo visto como uma tentativa do país de se reaproximar dos Estados Unidos. Agora, saindo da questão Estados Unidos e Índia, essa semana vai ser movimentada, já que além deste encontro, o regime chinês vai realizar na quarta-feira o seu maior desfile militar em anos. Esse desfile acontece para comemorar os 80 anos da vitória chinesa contra os japoneses na Segunda Guerra e vai reunir vários líderes que já estavam no país para o encontro do Grupo de Xangai, como por exemplo os líderes da Rússia, Irã e Bielorrússia. Além desses, outros convidados incluem líderes da Indonésia e da Malásia e também representantes brasileiros, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente é presidente do Banco do BRICS. Quem foi convidado também foi Celso Amorim, o conselheiro especial do governo brasileiro para assuntos internacionais. No total é esperado que 26 líderes estrangeiros participem do desfile, e o convite de todos esses representantes para o desfile militar na China está sendo visto como uma tentativa do regime chinês de mostrar o seu poderio militar. Vale destacar que até agora, Narendra Modi da Índia não confirmou sua presença, e alguns analistas têm destacado que talvez ele não compareça no evento, justamente para tentar equilibrar as suas relações com o Ocidente. Falando agora sobre o evento militar em si, essa é uma questão bem delicada, já que este evento é para comemorar a vitória chinesa contra os japoneses, e essa data é usada pelo regime chinês para legitimar o seu governo e a sua força militar.
Só que o ponto é que os registros históricos mostram que o Partido Comunista Chinês teve um papel bem limitado nessa luta contra os japoneses na Segunda Guerra, sendo que quem realmente liderou essa disputa foram os nacionalistas. Eu quero ver com vocês mais alguns detalhes sobre isso. O Japão invadiu oficialmente a China em 7 de julho de 1937. Na época, o país era governado pelo Partido Nacionalista, que mais tarde se refugiou no que hoje é conhecido como Taiwan, e fundou assim a República da China, o estado que atualmente governa a ilha. Isso após eles perderem a guerra civil para o Partido Comunista Chinês. E foi justamente as forças armadas dos nacionalistas que lideraram a disputa contra o Japão na Segunda Guerra. E foi por isso, inclusive, que quando os japoneses perderam a guerra e se renderam, eles entregaram a carta, direcionaram a sua carta de rendição para o Partido Nacionalista. O Partido Comunista Chinês nessa época, na verdade, era apenas uma milícia organizada que atuava no país e só chegou ao poder mais tarde, após ganhar aquela guerra civil contra os nacionalistas, que aconteceu em 1949. De forma resumida, todas as grandes batalhas foram travadas pelo Partido Nacionalista, enquanto o Partido Comunista Chinês permaneceu grande parte do tempo no que era sua nova base na província de Shanxi, no norte da China, uma localização bem distante das frentes de batalha contra os japoneses. Além disso, das 22 batalhas que os chineses travaram contra os japoneses, o regime chinês participou de apenas 2 dessas batalhas, a Batalha de Pinxin e a Ofensiva dos 100 Regimentos. A primeira batalha foi, na prática, uma emboscada comunista contra as tropas japonesas, e a segunda, na verdade, foi um ataque bem sucedido, que causou grandes prejuízos à infraestrutura logística japonesa. No entanto, os responsáveis por liderar essa operação, como o general Pan De-wai, foram repreendidos e punidos pela liderança do Partido Comunista Chinês, já que a estratégia do partido era, na verdade, preservar as suas tropas, enquanto o Partido Nacionalista se desgastava enfrentando diretamente os japoneses. Diante desse cenário, o governo taiwanês proibiu autoridades e ex-autoridades do país de participarem desses eventos militares que estão sendo promovidos pelo regime chinês, além de emitir uma declaração negando qualquer papel do Partido Comunista na luta contra os japoneses. Enquanto isso, a mídia japonesa afirma que o governo do país tem enviado alertas para embaixadas de outros países, destacando justamente que este desfile militar da China carrega uma forte mensagem anti-japonesa. E eles aconselharam os líderes de outros países a pensarem cuidadosamente antes de participarem do evento. Agora, uma das perguntas que fica no ar é como esse desfile militar da China e a possibilidade de que Narendra Modi compareça a este evento está sendo visto pelos Estados Unidos. Para entender melhor essa questão, eu quero conferir com vocês uma entrevista com David Stilwell, que é o ex-secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para assuntos do leste asiático e do Pacífico. Ele concedeu essa entrevista para a NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times, nos Estados Unidos. Vamos conferir. Em termos de quem pode ou não ir ao desfile, Narendra Modi, da Índia, ainda está indeciso se irá ou não. Ele esteve na China pela primeira vez em 7 anos para participar da Organização de Cooperação de Xangai. Mas se ele participar desse desfile, que mensagem isso transmitirá? Seria absolutamente fascinante se ele fosse. A China é a anfitriã. Eles não têm conflitos fronteiriços em curso, como sabemos, além de um desacordo sobre como será o futuro do Tibete, como será a reencarnação do Dalai Lama, já que a Índia vê isso de uma maneira e a China vê isso de outra maneira. Desse modo, aceitar o convite, ele corre o risco de se sentar ao lado do líder do Paquistão. Quero dizer, o Paquistão e a Índia fazem parte dessas organizações multilaterais bizarras que não fazem o menor sentido, como, por exemplo, o BRICS. E por isso, ele tem que compreender onde estão os seus interesses. Eles têm que compreender que os problemas da fronteira e todas essas questões do Tibete não vão desaparecer. E por mais que tentem jogar dos dois lados, isso não vai funcionar, especialmente com a atual liderança nos Estados Unidos. Espero que eles reflitam sobre essa abordagem que estão adotando e reconsiderem. Muitos olhos estão voltados para o desfile militar da China que está por vir, em termos de equipamentos e avanços técnicos que podem ser exibidos. O que isso vai nos dizer sobre a preparação da China para a guerra e a possibilidade de uma possível invasão de Taiwan? O governo do Partido Comunista Chinês, o governo chinês, não gosta de transparência.
Qualquer pessoa que invista em empresas chinesas recebe o que comprou, ou seja, não sabe nada sobre o que comprou. Um exemplo, sabe, uma analogia com os equipamentos militares que eles exibem é a plataforma DeepSeek. Se você se lembra, talvez 6 semanas atrás, 2 meses atrás, eles lançaram essa novidade de IA chamada DeepSeek e fizeram isso com um custo quase zero. E eles disseram que era melhor do que o chat GPT. Mas nada disso era verdade. Mas nesse processo houve aquelas pessoas que foram enganadas e acreditaram nessa narrativa e assim o Nasdaq perdeu $1 trilhão em valor. Esse pode ter sido o objetivo, certo? Pode ter sido um ataque econômico em que eles usaram essa informação para influenciar pessoas que não entendem o conceito de desconfiar e verificar, antes de somente agir com base no conhecimento e nas informações oferecidas pelo governo chinês. E eu acho que essa mesma coisa se aplica às Forças Armadas. Há poucas semanas nós vimos que um navio da Marinha Chinesa e um navio da Guarda Costeira Chinesa não conseguiram nem mesmo se coordenar para fazer uma simples interceptação com suas 2 embarcações que acabaram colidindo um com o outro, matando possivelmente 4 tripulantes da Guarda Costeira e causando um grande constrangimento para Xi Jinping. Não estou dizendo que não devemos nos preparar para essa ameaça de forma alguma. Quero dizer, eles podem melhorar nos próximos 5 a 10 anos. Eles podem até ser muito bons agora. Não sabemos. Tudo o que estou dizendo é que devemos estar cientes das limitações e das indicações óbvias de que eles não são tão bons quanto dizem. Mais uma vez, para mim, a mensagem que o regime chinês quer enviar é principalmente com foco no povo chinês, é criar um inimigo. Um exemplo é a Coreia do Sul. Quando um líder de esquerda do país, um líder com tendências esquerdistas, começa a ver os números caírem nas pesquisas, a solução mais simples é focar no Japão e falar sobre a ocupação de 1905 a 1945. E a República Popular da China também faz isso. Você sabe, focar em uma ameaça externa para distrair as pessoas das falhas internas do Partido Comunista Chinês. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar a sua curtida e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.